Você já sentiu como se uma simples frase de alguém fosse capaz de arruinar todo o seu dia? Pois a verdade é que essa sensação não passa de um ciclo químico que dura apenas 90 segundos a menos que você continue alimentando-o. A raiva, na realidade, é uma escolha. Nosso corpo libera hormônios do estresse que naturalmente se dissipam em 1 minuto e meio. O problema é que insistimos em reacender o fogo, recontando a história, imaginando respostas e revivendo a cena. É como se o alarme disparasse por causa de uma torrada queimada, e ao invés de abrir a janela, decidíssemos continuar queimando mais torradas. Experimente perceber isso da próxima vez que alguém te cortar no trânsito. Você sente o corpo reagir, o coração acelerar, a tensão subir. Esses são os 90 segundos. Mas quando você começa a pensar, que absurdo, o ciclo se prolonga, a mente pega fogo e o corpo segue o comando. Quando você entende essa regra, descobre que pode optar entre deixar o sentimento ir embora ou alimentá-lo até consumir sua paz. Existe um mito que carregamos por toda a vida, a ideia de que os outros sabem apertar nossos botões, como se fôssemos controles remotos nas mãos alheias. Mas ninguém pode apertar botões que você não oferece. Essas reações emocionais não são poderes mágicos de terceiros, são feridas que ainda não cicatrizaram dentro de você. Quando alguém desperta raiva, está apenas revelando o ponto exato onde há algo a ser curado. Pense naquele colega que sempre faz um comentário sarcástico e te irrita. Talvez o incômodo não seja sobre ele, mas sobre lembranças antigas de alguém que te desvalorizava. Quando você reconhece isso, o poder muda de mãos. Você deixa de ser um controle remoto e passa a ser o operador. A reação deixa de ser automática e se torna consciente. E a verdade é que ninguém tem o poder de te tirar do eixo sem a tua permissão. O que o outro desperta em você é apenas o reflexo do que ainda precisa de atenção. Mas há algo mais profundo. A raiva quase nunca é o que parece. Ela é uma emoção secundária, uma espécie de guarda-costas de sentimentos mais frágeis. Por trás dela, quase sempre estão escondidas a dor, o medo ou a vergonha. Quando alguém te critica e você explode, o que realmente doeu foi não se sentir reconhecido. Quando o parceiro esquece uma data importante, a raiva disfarça a mágoa de se sentir pouco valorizado. É mais fácil se proteger com irritação do que admitir vulnerabilidade. Porém, a verdadeira cura começa quando você troca o "você nunca liga pra mim" por "eu me senti esquecido". Essa simples mudança transforma o conflito em conexão. Identificar o que está por trás da raiva é como abrir uma porta para a liberdade emocional. A vulnerabilidade aproxima, a raiva afasta. Pergunte-se, o que realmente está por baixo do que você sente? Entre cada gatilho e a sua reação, existe um ponto invisível, o ponto de escolha. É ali que mora o seu verdadeiro poder. A maioria das pessoas nunca percebe esse instante, porque reage automaticamente. Viktor Frankl, que sobreviveu a um campo de concentração, descobriu essa verdade. Entre o estímulo e a resposta, há sempre um espaço. E nesse espaço, habita a liberdade. Quando alguém te provoca, o corpo reage primeiro, é biologia. Mas, antes de agir, há um micro-instante onde você pode decidir. Esse momento é a diferença entre reagir como prisioneiro das emoções ou responder como mestre de si mesmo. Da próxima vez que receber um e-mail ofensivo, antes de digitar uma resposta raivosa, pergunte: de qual atitude eu me orgulharia amanhã? Essa pausa é o seu superpoder. É o instante em que você deixa de ser vítima do impulso e se torna autor da própria paz. Existe uma diferença gigantesca entre viver reagindo a situações, como uma bola de pinball, sendo lançada de um lado para o outro, e ser o jogador que realmente controla o jogo. Observe aquelas pessoas que parecem inabaláveis, que mantêm a calma mesmo em meio ao caos. Elas dominam o espaço entre o gatilho e a resposta. E a boa notícia é, você também pode. Tudo começa com a prática do eu observador. Imagine se fosse possível assistir suas emoções como quem observa o clima, percebendo quando uma tempestade se aproxima, mas sem ser arrastado por ela. Dentro de você, existe essa consciência silenciosa, que observa sem julgar. Ela nota quando a raiva surge, quando o coração acelera,
Mas não se mistura com isso. Em vez de pensar, essa pessoa é insuportável, ela percebe: estou tendo o pensamento de que essa pessoa é insuportável. Parece simples, mas essa diferença muda tudo. Quando alguém te provoca, como um filho adolescente revirando os olhos, o eu observador entra em ação e transforma o impulso em consciência. Essa prática te protege de ser dominado pela emoção e te dá imunidade emocional. Você sente, mas não se perde no que sente. Agora, imagine se as pessoas mais difíceis da sua vida não fossem obstáculos, mas mestres disfarçados. E se aquele chefe controlador, o vizinho inconveniente ou o familiar crítico fossem, na verdade, treinadores da sua força emocional? Quando você muda o olhar, a vida muda de significado. Cada provocação deixa de ser um ataque e passa a ser uma aula. O chefe exigente está fortalecendo sua paciência. O vizinho passivo-agressivo está te ensinando a impor limites. Assim como um personal trainer usa desconforto para fortalecer músculos, essas pessoas usam situações desafiadoras para fortalecer sua alma. Da próxima vez que receber o 10º e-mail do seu chefe em um único dia, respire fundo e pense: ele está me ajudando a treinar a calma sob pressão. O que antes era perseguição se transforma em prática de autocontrole. Quando você adota essa mentalidade, deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um aprendiz da vida. Cada pessoa difícil se torna um espelho, mostrando o que ainda precisa ser lapidado dentro de você. E então, vem a arte dos limites não como muros que isolam, mas como portões que protegem o que é sagrado: sua paz. Limites saudáveis funcionam como a pele do corpo. Deixam entrar o que nutre e bloqueiam o que intoxica. Saber dizer não, com respeito, é um dos maiores atos de amor próprio. Dizer, por exemplo: eu entendo sua frustração, mas não reajo bem a gritos. Podemos conversar quando ambos estivermos calmos. Não é frieza, é maturidade emocional. Se um amigo vive reclamando sem buscar soluções, é possível cuidar dele sem se esgotar. Eu me importo, mas só posso ouvir por alguns minutos se não formos buscar saídas juntos. Isso é autocuidado, não egoísmo. Estabelecer limites não significa afastar pessoas, mas garantir que as conexões sejam saudáveis. Afinal, você não pode derramar de um copo vazio. Pergunte a si mesmo: quem tem drenado sua energia? E o que você poderia mudar para proteger sua paz sem levantar muros? Por fim, existe uma ferramenta poderosa e muitas vezes negligenciada: a pausa. O poder de parar por um instante, antes de reagir. Não se trata de fuga, mas de uma retirada estratégica, um respiro consciente entre o impulso e a ação. Pausar é como apertar o botão de reset interno. Quando algo te irrita, respire e pergunte: essa resposta vai me trazer paz ou mais conflito? Às vezes, o simples ato de esperar alguns segundos muda completamente o desfecho de uma situação. A pausa te permite voltar ao centro e agir com sabedoria, não com instinto. É o intervalo onde o caos se transforma em clareza. Ao dominar essa prática, você descobre que não precisa controlar o mundo, apenas sua reação a ele. E isso muda tudo, porque no fim, a verdadeira força não está em vencer discussões, mas em escolher não perder a paz. Existe uma diferença enorme entre fugir e se retirar com sabedoria. A fuga é movida pelo medo. A retirada estratégica é guiada pela inteligência emocional. Às vezes, o gesto mais poderoso que você pode fazer é simplesmente se afastar por alguns instantes de uma situação que te consome. Isso não é covardia, é autorrespeito. Você está dando tempo ao seu corpo para sair do estado de alerta e permitindo que sua mente racional volte a comandar. Dizer algo como: preciso de um momento para pensar antes de responder, é sinal de maturidade, não de fraqueza. Isso mostra que você está escolhendo responder e não reagir. Imagine estar sobrecarregado de trabalho e seu parceiro tocar num assunto delicado. Em vez de explodir, você diz: essa conversa é importante para mim, mas não quero tratar disso irritado. Podemos falar mais tarde, quando eu estiver mais tranquilo. Essa pausa é ouro. 5 minutos de calma podem evitar dias de ressentimento. E pedir uma pausa é muito mais saudável do que desaparecer sem explicação. Pense em quantos conflitos poderiam ter sido evitados se você ou alguém tivesse respirado antes de continuar. Agora,
Imagine se sua mente fosse um mapa, e espalhados por ele, houvesse minas emocionais prontas para explodir sempre que alguém pisa num ponto sensível. Esses são os gatilhos, reações automáticas ligadas a experiências antigas. Elas não aparecem por acaso, são padrões que se repetem. O tom de voz que lembra um chefe autoritário, a crítica que soa como a desaprovação de um pai, o olhar que ativa o medo da rejeição. Quando você começa a identificar esses gatilhos, deixa de ser refém deles. Passa a entender o porquê por trás de cada reação. Anotar durante uma semana o que te desestabiliza pode revelar padrões profundos. Talvez você perceba que sempre reage mal a sarcasmo porque ele te faz lembrar uma antiga humilhação, ou que se sente ansioso diante de figuras de autoridade porque um dia te fizeram acreditar que sua opinião não tinha valor. Esse autoconhecimento é libertador. Quando você reconhece o terreno, pode contornar as armadilhas emocionais com consciência. É assim que a reação automática se transforma em resposta madura, e então vem uma das lições mais profundas. Cuidar sem carregar. Amar sem se esgotar. Isso é o que chamamos de distância compassiva. É a arte de manter o coração aberto, sem perder o equilíbrio interno. Você pode se importar profundamente com alguém sem assumir o peso das emoções dela. Pense como um salva-vidas. Ele lança a boia, mas não se afoga junto. Se um amigo atravessa um divórcio difícil e busca apoio constante, você pode ser solidário sem se sobrecarregar. Dizer algo como: quero estar presente para você, mas que tal combinarmos de conversar 2 vezes por semana? Assim consigo te ouvir de verdade. E nos outros dias, fazemos algo leve juntos. Isso não é frieza, é sustentabilidade emocional. Sem limites, a empatia vira drenagem, e quando você se esgota, não sobra energia nem para si, nem para quem precisa de você. Distância compassiva é amar com equilíbrio. Pense em alguém cujo drama costuma te consumir, como você poderia se importar sem carregar esse fardo. E por último, há algo ainda mais poderoso. Perceber que você não vive os fatos em si, mas a história que conta sobre eles. Não é a realidade que dói, é a narrativa que você cria a partir dela. Mudar essa narrativa é libertar-se. Às vezes você pensa: ninguém me respeita, quando na verdade uma pessoa apenas discordou de você. Ou acredita: eu fracassei, quando apenas teve um resultado diferente do esperado. A mente tende a criar enredos dramáticos que reforçam antigas feridas, mas quando você aprende a interromper essas histórias, descobre que a realidade é muito mais leve do que a interpretação. Na próxima vez que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: essa é a verdade, ou apenas uma versão criada pela minha mente? Essa pergunta simples quebra o feitiço da narrativa e devolve a você o controle, porque, no fim, não é o que acontece que determina sua paz, é o significado que você dá ao que acontece. Mudar sua experiência emocional é aprender a ser o editor da própria mente. Sempre que alguém te irrita, uma narrativa automática começa a se formar. Essa pessoa quer me desrespeitar. Estão tentando me controlar. Mas e se essas interpretações não forem fatos, apenas suposições criadas pelo seu ego para se proteger? Talvez o tom ríspido do outro revele apenas estresse, não desprezo. A história que você conta a si mesmo molda completamente o que você sente. Imagine receber um e-mail direto do chefe. Versão 1. Ele detesta meu trabalho. Quer me demitir. Resultado: ansiedade e defensividade. Versão 2. Ele está ocupado, mas quer me ajudar a melhorar. Resultado: curiosidade e gratidão. Mesmo e-mail. 2 histórias. 2 mundos internos diferentes. Quando você percebe que pode escolher a narrativa, deixa de ser refém das suas interpretações. Passa a ser o autor consciente das suas emoções. Pense agora em algo que te aborreceu recentemente. Que história você inventou, na hora? E que história poderia ter contado no lugar uma que te trouxesse paz, em vez de tensão? Saber disso é o primeiro passo, mas o verdadeiro poder vem da prática. Conhecimento sem ação é só distração mental. A transformação real acontece quando essas ideias se tornam hábitos automáticos. Comece simples. Escolha uma única técnica para praticar por uma semana. Por exemplo, use a técnica do observador. Toda vez que sentir uma emoção forte, diga mentalmente: estou percebendo a raiva surgindo.
Não tente reprimi-la, apenas observe. Esse ato simples cria um espaço entre o gatilho e a reação, e nesse espaço nasce a liberdade emocional. Após alguns dias, você notará que responder com calma exige menos esforço. Na segunda semana, a resposta começa a se tornar natural. É assim que pequenas mudanças consistentes remodelam seu cérebro e reescrevem seu padrão emocional. A verdade é que ninguém nasce imperturbável. Aquela pessoa que parece nunca se abalar apenas treinou o domínio emocional repetidas vezes, até que virou parte do seu modo de ser. Você também pode alcançar esse nível. O segredo não é perfeição, é prática contínua. Toda vez que escolher uma resposta diferente, está fortalecendo a parte mais sábia dentro de si. Com o tempo, o que antes te descontrolava perde o poder. Imagine-se daqui a alguns meses, lidando com pessoas difíceis sem perder a paz, com o coração leve e a mente tranquila. Essa versão de você já existe, apenas espera ser praticada até se tornar real.